paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o evangelista Tiago, da parte de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E você que já está na fé aqui acompanhando o meu trabalho aqui para glorificar o nome de Jesus, seja bem-vindo, deixa o teu like e compartilhe essa mensagem e deixe seu comentário. E você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like, deixe o comentário. Vamos compartilhar essa mensagem para a glória de Deus, para que essa mensagem vá ao coração de pessoas, para que as pessoas aprendam a vontade de Deus e aprendam a palavra de Deus, como eu estou aprendendo e você está aprendendo nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero falar sobre a terceira parte, o Espírito Santo, que é o que eu estou falando. Já faz a primeira parte, a segunda, essa é a terceira. Essa terceira parte que eu quero falar com você sobre ele, como ele é importante para a minha vida e a sua vida. Que o Espírito de Deus ele é algo além do extraordinário, é um nome acima de todos os nomes, não tem palavra para dizer como ele é, porque ele é glorioso e poderoso. Eu sei que ele é uma pessoa boa, que vai fazer algo bom para a nossa vida, em nome de Jesus, que é a vida eterna que ele trouxe para mim e você. Então, a Bíblia fala sobre ele. Em Atos, no capítulo 2, versículo 1 até o 5, homens e mulheres de Deus receberam o Espírito Santo, receberam a glória dele naquele ambiente, naquele lugar. Tinham pessoas ali, estavam reunidos no lugar. Jesus disse que onde tiver 3 ou 2 no meu nome, estarei no meio. A glória de Jesus Cristo estava ali no meio daquelas pessoas no dia de Pentecostes. E aconteceu um fenômeno, um fenômeno divino e de glória e poder que aconteceu na vida daqueles homens, e o Espírito Santo, que é a pessoa principal, que é o convidado poderoso, chegou naquela festa maravilhosa ali, na alegria do Espírito de Deus, na alegria de Deus ali. E o Atos dos Apóstolos, Lucas, o que escreveu Atos dos Apóstolos, ele fala esse testemunho, ele diz assim, versículo 1 diz assim, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estava sentado. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Então, isso foi uma obra do Espírito Santo glorioso na vida daqueles homens de Deus ali. A Bíblia diz que veio um vento impetuoso, um vento no dia de Pentecostes, no dia da colheita, na colheita em Israel. É considerado como uma colheita. Na época eles faziam uma festa em comemoração à colheita, à fartura. E ali aconteceu algo importante. O Espírito Santo, pode ser no outro dia? Pode ser na terça, na quinta, na quarta, em outro dia. Não é porque era o dia de Pentecostes que o Espírito Santo ia aparecer, não. Ele apareceu porque fizeram uma festa para ele, acreditando e confiando nele, que é Jesus Cristo. E Jesus diz que soprou sobre ele o Espírito antes dele ceder ao céu, antes de subir ao céu. Soprou o Espírito Santo neles e eles saíram ali com glória e poder e se reuniram a um culto, uma reunião especial para Deus. E ali veio no dia de Pentecostes, num dia que era uma festa, mas nesse dia foi uma festa de glória, não uma festa de colheita humana, mas sim uma festa de glória que foi preparada para o Espírito de Deus ali, para se cumprir o propósito de Deus. Porque Deus ele se manifesta por um propósito, para cumprir algo, não para ficar brincando como as pessoas acham que Deus fica brincando. Ah, Deus vai fazer aqui, Deus está ali. Não, Deus ele só aparece para fazer o propósito, que é a salvação do homem hoje no nosso mundo que a gente vive vivendo. Então, ele veio para cumprir um propósito, uma responsabilidade de restaurar o homem e levar o homem de volta para casa. Então, ele veio e soltou a glória ali, abriu a glória para aqueles homens. E veio veio do céu um barulho, um som, que foi a atmosfera, ali foi um novo mundo para ele, se abriu ali. E na mesma hora o vento soprando muito forte, ele diz aí no texto, aí esse som tomou conta de toda a casa onde estava sentado. Então o som do Espírito Santo tomou o lugar daquele ambiente.
que é o poder e a glória dele, o fogo dele desceu naquele lugar. Que o fogo que purifica, que a Bíblia diz que Deus usa, Deus não, Deus ele usa o fogo para purificar. Então o Espírito Santo ele veio e veio com som, com rajada de línguas estranhas, as pessoas começaram a falar em línguas e todos viram distribuída entre eles língua de fogo e pousou perdão, e pousou uma sobre cada um deles. Então veio uma rajada de língua de fogo e entrou dentro do coração deles ali e eles começaram a falar em língua. O batismo do Espírito Santo foi apresentado ali no dia de Pentecostes. Eles começaram a falar em línguas, como Jesus diz lá em Marcos 16: aqueles que creem em mim falarão novas línguas. Então, isso é importante, com a confirmação de Deus, a responsabilidade de Deus, o compromisso de Deus para salvar a humanidade, foi o início ali naquela manifestação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele renovou ali, convenceu pessoas, restaurou pessoas e eles começaram a glorificar Deus, exaltar e falar línguas estranhas. Isso é o selo que Deus fez do homem, começaram o batismo no Espírito Santo ali com fogo e glória. Eu me lembro, essa passagem me lembra na época que eu me converti há 15 anos atrás, quando eu fui batizado nas águas, esse fogo desceu sobre os irmãos ali no batismo ali nas águas, e o poder do Espírito Santo batizou pessoas e começaram a falar em línguas ali. E eu vendo ali, novato, criança na fé, vendo a manifestação de Deus ali. Foi no mesmo jeito de Pentecostes, foi naquele dia com aquelas mulheres e aqueles irmãos na beira daquele rio. Aqui no Nordeste a gente considera, que eu sou nordestino, lá considera como açude. Lá é como eu posso dizer, uma barragem aqui no sul. Eles falam de barragem, lá é açude. Então, naquele açude, naquela barragem, reuniu ali o poder de Deus e eles falaram língua ali estranha. Eu fui batizado depois de vários dias, eu buscando o Espírito Santo em uma congregação de um bairro e eu orei a Deus de madrugada, pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e me renovou e falei em línguas e até hoje ainda falo pela misericórdia de Deus, mas eu sei que isso é Ele nos falando. Paulo disse que isso é um contato, é uma linguagem de Deus com o homem. O espírito do homem se conecta com Deus lá em cima. É a língua de Deus lá dos céus. Essas línguas estranhas que nós vemos aí. O batismo do Espírito Santo é isso. É a língua de Deus com o homem. O Espírito e Deus se formam ali, se unem e começa a falar uma linguagem que o planeta e o mundo não tem. Hoje nós temos inglês, espanhol, nós temos hoje vários tipos de sotaque. Nós temos hoje inglês africano, nós temos hoje português de Portugal, hoje nós temos o espanhol lá da Espanha, é diferente daqui do espanhol aqui da Argentina. Então a Colômbia tem um espanhol um pouco diferente, a Venezuela tem. Então cada um tem sua cultura, sotaque de línguas diferentes. Mas é uma língua, mas só que a língua de Deus é uma língua dos céus, que nenhum canto do planeta tem. E só quem pode falar essa língua é aquele que está com o Espírito Santo, está confirmado com ele, está glorificando ele, recebeu ele em sua vida, recebeu Jesus. Então, essa confirmação que representa que Jesus é o seu Senhor. Então, aconteceu isso aí. Eles reconheceram que Jesus é o Senhor e o selo do Espírito Santo desceu sobre ele, a presença dele desceu sobre ele e eles foram renovados por línguas estranhas. Então, isso é poderoso, isso é o Pentecoste, isso é o fogo do Espírito Santo dentro do homem, faz o homem renascer, o homem trazer o homem de volta, o homem que está morto, ele ressuscita. Então, esse dia ressuscitou esses homens e ressuscita a gente até hoje. Então, isso acontece todos os dias. Às vezes eu já vi pastores e pessoas dizendo que nós precisamos de um avivamento, como no dia de Pentecostes. A pessoa não entendeu que já está nesse avivamento dentro da palavra. Quando você lê a palavra, o que a palavra está nela passa para você. A vida que está nela, o mundo real dela passa para você. Então é a renovação na mesma hora. Não precisa vir um fenômeno. Por quê? Porque Deus já cumpriu a sua palavra. Então se Deus fosse cumprir ainda, então ele aparecia de outra forma como essa forma aí. Então ele já cumpriu isso e cumpre até hoje em nós. Então não precisa ele vir outra vez e fazer de outro jeito, porque esse daqui não deu certo, vai ter que fazer de novo. Não, isso jamais vai acontecer, porque a Bíblia é um registro de Deus no cartório do céu que foi entregue a nós, para que a gente possa entender que essa é a verdadeira constituição e o código da divindade que é Deus. Como eu posso dizer, o juiz que dá
esse código que dá essa autorização, que dá, que dá essa autoridade é o Espírito Santo. Então ele é a palavra de Deus, ele é o registro de Deus, ele é a constituição de Deus na terra, representa a constituição, a palavra de Deus. Então isso é importante. Então nós não precisamos de avivamento, nós já temos o avivamento, que é Jesus Cristo, dado a nós, e o Espírito Santo está com nós, então já é reavivada a sua vida, nos propósitos de Deus no seu coração. Então aconteceu isso e todas as pessoas ali se reuniram, ficaram cheios do Espírito Santo e ali a glória de Deus aconteceu. A Bíblia também diz aqui, o salmista ele fala assim, aí, Salmo 51:11, o salmista fala, não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Então, algo que tira o Espírito Santo da vida do homem é o pecado. Então, se Davi ele pecou contra Deus e pediu a Deus em oração para não tirar o Espírito dele. Então, se afasta do pecado, abomina o pecado, rejeita o pecado, aquilo que desagrada a Deus, para que o Espírito de Deus não vá embora da sua vida, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é importante. Então, não expulse ele de dentro do seu coração, porque se ele sair do seu coração, se você expulsar Deus, é triste a vida do homem. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus sai, vem 7 demônios dentro da vida do homem, e ali o estado dele não volta para ser o mesmo mais. É complicado. Mas se ele se arrepender e buscar Deus, ainda alcança a misericórdia. Mas não é fácil. Porque a legião de demônios vai estar ali, ele vai ter que fazer a parte dele, correr atrás espiritualmente e restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Então, o que expulsa o Espírito Santo é o pecado. Então, em Efésios, Paulo ele diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então não entristeça o Espírito Santo. Quando você expulsa ele com o pecado, você abandona ele, vai começar a pecar, a viver na vida da maldade, aí você expulsa ele, porque ele é santo. Ele não pode viver no meio do pecado, não pode ele viver numa vida pecaminosa, você bebendo, mentindo, fazendo coisa errada, ele não pode viver no meio disso. Ele é santo, ele é separado do mal. O diabo e Deus não tem mão dada, não anda de mão dada como o mundo quer ensinar, que Deus e o diabo andam de mão dada. Isso é uma mentira diabólica e infernal e apostasia e símbolo do anticristo na terra, que é união, quer dizer que Deus ama todo mundo e tem que ser do jeito que você quer, Deus aceita do jeito que você quer, não existe arrependimento, precisa de arrependimento, você tem que fazer do jeito que você quer, Deus ama você assim. Isso é uma mentira de Satanás. Então, não entristeça o Espírito Santo por meio de várias atitudes que desagradam a Deus. Então, o que expulsa o Espírito Santo é o pecado, e o que desagrada a Deus entristece ele, e ele vai ficando triste, vai ficando desgostoso, e ali ele vai ficando muito triste, e ali vai afastando ele de você. Então você tem que cuidar dele, é como se fosse um filho seu. Você tem que amar ele, cuidar dele, e ele cuida de você e torna um cuidando do outro. É um parente, torna uma pessoa da sua família, uma pessoa que mais importante da sua família, que é ele. Então ele veio para glorificar Jesus na sua vida e ajudar você a alcançar a salvação em nome de Jesus. Então não entristeça ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa em nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, 31, diz assim, ó, e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estava reunido, e todos ficaram plenos, ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Então eles oraram, buscaram tanto a Deus na oração ali, que o Espírito Santo encheu eles, e eles saíram para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que aí tremeu o lugar, estremeceu, teve um terremoto ali por causa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa gloriosa, ele é maravilhoso. Então a presença dele na vida do homem é glorioso. Então estremece, tudo muda ao seu redor, porque ele faz mudar a sua vida para o melhor e faz dar exemplo da sua vida para as pessoas que buscar Jesus, não pelo que ele dá, mas sim pelo que ele é, que ele representa. Então isso, o Espírito Santo, ele enche você da palavra da Bíblia para que você possa ver Deus e você possa viver e se aproximar de Deus em nome de Jesus. Então é isso que eu quero falar para você na terceira parte. E eu quero alimentar em cima desse versículo também, no final. Eu quero encerrar aqui na terceira parte dessa mensagem, o Espírito Santo. Eu quero encerrar com você. Ele fala assim, ó, não me afasta da
tua presença, nem tire de mim o teu Espírito. Então, vamos fazer por onde de conservar Deus em nossa vida, zelar e amar e respeitá-lo. Aquilo que vier para destruir, nós não aceitamos. Então, o Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa do mundo para mim e você. Então, não expulse ele da tua vida, por meio do pecado. E o que nós temos que fazer é isso. Porque se nós não zelar, nós não vamos alcançar a salvação. Porque quando ele subir, ele está na terra, dentro do nosso coração. Mas quando ele subir, nós subiremos no arrebatamento com ele. Ele está voltando para casa, nós vamos voltar com ele para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Então Deus abençoe. Eu quero deixar esse vídeo para você. E compartilhe essa mensagem. Inscreva no canal, você que é novo, você que já está na fé aqui. Ative o sininho de notificação, compartilhe com as pessoas o mais que você puder. E escreva aí na descrição algo que você entendeu, para que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. E eu creio que eu e você vamos alcançar o céu por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, porque Ele é maravilhoso e glorioso para a glória de Deus. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz de Jesus esteja na minha vida e na sua vida a cada dia, em nome de Jesus.